Não comece o dia sem ouvir estes versículos bíblicos poderosos. Antes mesmo de você abrir os olhos por completo, algo já começou a disputar o controle do seu dia. Não é exagero, é realidade. Pensamentos acelerados, preocupações antigas, decisões pendentes, pressões que nem sempre vêm de fora, mas de dentro. O dia ainda nem começou e o coração já está cansado. É nesse ponto exato que muita gente levanta da cama no modo automático, reage sem perceber e decide sem consultar a fonte certa. E quase nunca para se perguntar quem está de fato guiando cada escolha que será feita nas próximas horas. Existe um momento silencioso, frágil e poderoso, logo no início do dia. Um momento em que a alma ainda não foi contaminada pelo barulho, pelas exigências, pelas cobranças. É ali que as decisões mais importantes começam a ser formadas, mesmo que você não perceba. Não estou falando apenas de grandes escolhas, mas da forma como você vai responder, reagir, pensar e sentir. Tudo isso nasce antes das ações, nasce na mente e no coração. E quando esse lugar não está alinhado com Deus, o dia segue um caminho torto, mesmo quando as intenções parecem boas. Muita gente não erra por falta de fé, erra por excesso de ruído interior, erra porque decide cansado, reage ferido, escolhe pressionado. E o problema não é a decisão em si, mas a fonte de onde ela veio. Quando a palavra de Deus não é ouvida logo no início, outras vozes assumem o comando. O medo fala alto. A ansiedade se impõe. O passado tenta dirigir o presente e, aos poucos, sem perceber, você começa a viver um dia inteiro tomando decisões que não refletem quem você é em Cristo, mas quem você está tentando sobreviver sendo. Esse vídeo existe porque Deus se importa com o jeito que você começa o dia, não apenas com o que você faz, mas com o que governa o seu interior. Ele sabe que uma mente desalinhada gera escolhas desalinhadas. Um coração confuso produz caminhos confusos. Por isso, antes de qualquer agenda, tarefa ou conversa difícil, existe um convite divino para você parar, ouvir e permitir que a verdade organize o que está desorganizado dentro de você. Talvez você esteja diante de decisões importantes. Talvez esteja lidando com conflitos que ninguém vê. Talvez esteja apenas cansado de errar, mesmo querendo acertar. Seja qual for o seu cenário, existe uma direção que não muda, uma voz que não confunde, uma palavra que não falha. E ela precisa ser a primeira coisa que você ouve, não a última alternativa quando tudo já deu errado. Hoje, não é sobre promessas fáceis ou frases bonitas, é sobre alinhamento. É sobre escolher quem vai conduzir seus pensamentos antes que eles conduzam você. É sobre permitir que Deus organize seu interior para que suas decisões externas reflitam a mente de Cristo. Se você permanecer aqui, não será apenas para ouvir versículos, mas para deixar que eles redefinam o rumo do seu dia, das suas escolhas e da sua vida interior. O custo invisível das decisões desalinhadas. Existe um preço que quase ninguém percebe quando começa o dia sem alinhar o coração com Deus. Não é imediato, não faz barulho, não aparece como um erro evidente. Ele se manifesta aos poucos, nas pequenas escolhas, nas reações impulsivas, nas palavras ditas sem filtro, nas decisões tomadas mais para aliviar a pressão do que para obedecer à verdade. Esse custo é invisível, mas profundamente real. Ele vai se acumulando até que, no fim do dia, a alma está pesada e a sensação é de ter vivido muito, mas avançado pouco. Muitas decisões que machucam não nascem da rebeldia, mas do cansaço. Cansaço emocional, mental e espiritual. Quando a oração é deixada para depois, o coração assume o comando no modo sobrevivência. E um coração cansado não discerne bem.
Ele escolhe o que parece mais rápido, mais confortável ou menos doloroso no momento, mesmo que isso custe paz mais tarde. É assim que pessoas boas se afastam do propósito sem perceber. Não por falta de fé, mas por excesso de decisões não processadas na presença de Deus. Quando você começa o dia sem ouvir a voz certa, outras vozes ocupam o espaço. A ansiedade começa a ditar o ritmo, o medo passa a influenciar escolhas profissionais, a insegurança interfere nos relacionamentos, a necessidade de controle afeta decisões financeiras e tudo isso acontece de forma silenciosa. Você continua funcionando, produzindo, resolvendo coisas. Por fora parece normal, por dentro algo vai se desalinhando. E quanto mais esse desalinhamento cresce, mais difícil fica perceber onde tudo começou a sair do lugar. Existe um perigo real em viver reagindo. Reagir às mensagens, às demandas, às pressões, às expectativas dos outros. Quando a vida se torna apenas uma sequência de respostas, você deixa de viver por convicção. E decisões sem convicção espiritual sempre cobram um preço emocional alto. Elas drenam energia, roubam clareza e enfraquecem a sensibilidade espiritual. Aos poucos, a fé vai sendo empurrada para os intervalos do dia, quando, na verdade, ela deveria ser o fundamento de tudo. Deus nunca planejou que você tomasse decisões importantes carregando sozinho o peso da vida. Ele sabe que escolhas moldam destinos. Sabe que um simples sim ou não pode abrir ou fechar caminhos. Por isso, Ele nos chama para um lugar de alinhamento antes da ação. Não para nos paralisar, mas para nos conduzir. Não para nos confundir, mas para nos dar clareza. Ignorar esse princípio não traz punição imediata, mas traz desgaste contínuo. Talvez você reconheça esse padrão. Dias em que nada dá errado de forma explícita, mas tudo parece pesado. Conversas que poderiam ser leves se tornam tensas. Decisões simples se tornam difíceis. A mente não descansa, mesmo quando o corpo para. Isso não é falta de capacidade, é falta de alinhamento. Quando o interior não está organizado pela palavra, o exterior reflete essa desordem. Este é o ponto em que Deus nos chama à consciência, não para gerar culpa, mas para oferecer direção. Ele quer ensinar você a decidir a partir da paz, não da pressão. A partir da fé, não do medo. A partir da verdade, não da urgência. E isso começa quando você entende que ouvir a palavra no início do dia não é um ritual religioso. É uma estratégia espiritual para viver com clareza, leveza e propósito. A palavra como direção viva, não como frase de efeito. Existe uma diferença profunda entre conhecer um versículo e permitir que ele governe suas decisões. Muita gente carrega textos bíblicos na memória, mas poucos deixam que a palavra funcione como direção viva. Quando a Escritura se torna apenas uma frase de conforto, ela perde sua função mais poderosa, que é orientar escolhas reais em momentos reais. Deus nunca nos deu sua palavra apenas para inspirar sentimentos, mas para iluminar caminhos concretos. Quando a Bíblia declara que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho, ela está revelando algo extremamente prático. A lâmpada não ilumina quilômetros à frente, ela clareia o próximo passo. Isso significa que Deus não promete mostrar todo o futuro, mas se compromete a guiar cada decisão imediata quando você decide andar com Ele. O problema é que muitos querem luz para o caminho inteiro, mas não param para ouvir a direção para o passo de hoje. A luz para o caminho fala de visão, propósito, direção de longo prazo. Já a lâmpada para os pés fala de escolhas simples, diárias, quase invisíveis. Como responder a uma mensagem difícil? Como lidar com uma proposta que parece boa, mas rouba a paz? Como agir em um relacionamento que exige maturidade emocional? A palavra entra exatamente nesses detalhes. Ela não grita, não pressiona, não confunde.
ela esclarece. Quando você começa o dia ouvindo a palavra, algo muda dentro de você. A mente desacelera, o coração encontra um ponto de referência. As decisões deixam de ser tomadas apenas com base na emoção do momento e passam a ser filtradas pela verdade. Você começa a perceber quando algo não se encaixa com aquilo que Deus está construindo em você. Não é culpa, é discernimento. Não é medo, é clareza. A palavra de Deus não funciona como um empurrão emocional, mas como um alinhamento interior. Ela organiza prioridades, ajusta intenções e revela motivações escondidas. Muitas vezes, o que parece uma boa oportunidade perde força quando é exposto à luz da verdade. E outras vezes, aquilo que parecia pequeno se revela essencial para o propósito de Deus. Esse é o poder de permitir que a Escritura seja bússola, não um enfeite espiritual. Ignorar esse princípio leva a decisões baseadas apenas na lógica humana. E a lógica, quando desconectada da verdade eterna, se torna limitada. Ela calcula ganhos imediatos, mas não discerne consequências espirituais. A palavra, por outro lado, enxerga além do agora. Ela protege você de caminhos que parecem certos, mas terminam em desgaste, frustração e perda de paz. Quando Deus ilumina seus pés, Ele está dizendo que quer caminhar com você no cotidiano, não apenas nos grandes momentos, mas nos detalhes, no tom de voz que você escolhe, na reação que você controla, na decisão que você adia porque ainda não há paz, ou naquela que você assume porque sabe que é a coisa certa, mesmo sendo difícil. Esse tipo de direção não vem da pressa, vem da escuta. Ouvir a palavra logo no início do dia não é um hábito religioso, é um posicionamento espiritual. É dizer conscientemente que você não confia apenas no seu entendimento, que você precisa de luz, que você valoriza mais a direção de Deus do que a própria pressa. Quando esse alinhamento acontece, o dia pode até ser intenso, mas não será confuso. Pode até ser desafiador, mas não será desordenado, onde as decisões realmente nascem dentro de você. Antes de qualquer escolha se tornar uma ação, ela já foi decidida internamente. As decisões não começam no comportamento, começam no coração. É ali, em um espaço silencioso e muitas vezes ignorado, que pensamentos ganham força, emoções criam direção e intenções se formam. Por isso, mudar apenas o que você faz raramente resolve. O que transforma de verdade é permitir que Deus alcance o lugar onde você decide antes de agir. Muita gente acredita que erra porque não sabe o que é certo. Na maioria das vezes, isso não é verdade. O problema não é falta de informação, é excesso de ruído interior. Emoções não tratadas, frustrações acumuladas, feridas antigas e medos silenciosos influenciam escolhas sem pedir permissão. E quando esse ambiente interno não é visitado pela presença de Deus, ele passa a funcionar no modo automático. Decide para se proteger, não para obedecer. O coração humano tem uma capacidade impressionante de justificar decisões que aliviam a dor momentânea, mesmo quando elas comprometem a paz a longo prazo. É assim que relacionamentos são mantidos por medo da solidão. Que escolhas profissionais são feitas apenas por necessidade financeira, ignorando limites emocionais e espirituais. Que reações impulsivas são defendidas como sinceridade, quando na verdade são reflexo de um coração sobrecarregado. Deus não trabalha apenas com o que você faz, Ele trabalha com quem você está se tornando. Por isso, Ele toca o interior antes de direcionar o exterior. A palavra entra nesse espaço interno não para condenar, mas para revelar. Ela mostra o que está desalinhado, não para acusar, mas para curar. E esse processo exige silêncio, exige pausa, exige disposição para ouvir o que Deus está dizendo sobre aquilo que você sente, e não apenas sobre o que você faz.
Quando você começa o dia sem esse encontro interior, as decisões vão sendo tomadas no piloto automático emocional. Você reage conforme o humor, conforme a pressão, conforme o nível de cansaço. Mas quando você permite que Deus fale primeiro, algo muda. O coração desacelera, a ansiedade perde espaço, a clareza começa a surgir. Você passa a perceber quando uma decisão nasce da fé e quando ela nasce do medo. Esse discernimento não é místico, é profundamente prático. Ele se manifesta na capacidade de dizer não sem culpa, de esperar sem ansiedade, de agir sem impulsividade. E tudo isso nasce de um interior que foi visitado pela verdade logo no início do dia. Não é força de vontade, é alinhamento espiritual. Deus deseja acessar esse lugar onde você decide, porque Ele sabe que decisões saudáveis nascem de um coração cuidado. Ele não quer apenas orientar suas ações, Ele quer curar suas motivações. E quando o interior está alinhado, o exterior flui com mais leveza. As escolhas não deixam de ser difíceis, mas passam a ser feitas com paz. Não deixam de exigir coragem, mas não roubam a esperança. Talvez hoje você precise menos de respostas e mais de silêncio diante de Deus. Menos pressa para decidir e mais espaço para ouvir. Porque é nesse lugar íntimo, invisível aos outros, que Deus forma a mente de Cristo em você. E quando essa mente governa o coração, as decisões deixam de ser um peso e passam a ser um caminho. Decidir como Cristo no meio da vida real. Chega um momento em que ouvir, refletir e compreender precisa se transformar em prática. Fé que não alcança o cotidiano se torna apenas discurso bonito. Deus não quer apenas falar com você no silêncio da oração, Ele quer caminhar com você no barulho das decisões reais. No trabalho, nos relacionamentos, nas escolhas financeiras, nas batalhas internas que ninguém vê. É exatamente aí que a mente de Cristo precisa governar. Decidir como Cristo não significa ter todas as respostas, mas aprender a fazer perguntas certas antes de agir. A maioria das escolhas erradas não acontece porque a pessoa queria errar, mas porque decidiu rápido demais, pressionada demais, desconectada demais. Quando você aprende a pausar internamente, mesmo que por alguns segundos, você cria espaço para a verdade se manifestar. E esse espaço muda tudo. Uma decisão alinhada com Cristo sempre produz paz antes mesmo de produzir resultados. Não ausência de medo, mas presença de direção. Se algo parece bom, lucrativo, conveniente, mas rouba sua paz interior, isso não é detalhe, é sinal. A paz funciona como um termômetro espiritual. Ela não elimina desafios, mas confirma quando você está no caminho certo. Ignorá-la é como desligar um alerta que Deus colocou dentro de você. Outra marca de decisões alinhadas com Cristo é a origem delas. Quando uma escolha nasce do medo, ela carrega urgência, ansiedade e pressão. Quando nasce da fé, ela pode até ser desafiadora, mas vem acompanhada de clareza e firmeza interior. A fé não grita, ela sustenta. O medo sempre exige pressa. A fé permite esperar. Aprender a identificar essa diferença muda completamente a forma como você vive. Há decisões que parecem certas fora do ambiente da oração, mas perdem força quando você se coloca diante de Deus. Isso acontece porque a presença revela motivações. Às vezes, você percebe que não está escolhendo por convicção, mas por carência. Não por propósito, mas por comparação. Não por direção, mas por exaustão. Quando isso fica claro, Deus não condena, Ele redireciona. Decidir como Cristo também envolve coragem para dizer não. Não para o que fere seus valores, não para o que compromete sua saúde emocional, não para o que parece oportunidade, mas te afasta do que Deus está construindo em você.
Esse tipo de não fecha portas, ele protege destinos. Da mesma forma, existem sims que exigem fé, porque não são confortáveis, mas são corretos. E quando você diz sim a Deus, mesmo com medo, Ele sustenta o caminho. Essa prática não transforma apenas grandes decisões, ela muda o clima do dia. Conversas se tornam mais sábias, reações se tornam mais maduras, escolhas financeiras se tornam mais conscientes. Relacionamentos passam a ser guiados por verdade e não por necessidade. Tudo isso porque você decidiu não caminhar sozinho, mas permitir que Cristo filtre cada passo. Viver assim não é sobre perfeição, é sobre dependência diária. É acordar sabendo que você não confia apenas no seu entendimento. É carregar a consciência de que cada escolha é uma oportunidade de refletir quem governa seu interior. Quando essa mentalidade se estabelece, a fé deixa de ser um momento isolado e se torna um estilo de vida. A permissão para entregar o controle antes que o dia te engula. Existe um ponto delicado na jornada espiritual em que Deus não pede mais esforço. Ele pede entrega. Depois de refletir, discernir e compreender, chega o momento de soltar o controle. Não como sinal de fraqueza, mas como expressão de confiança. Muitos começam o dia tentando organizar tudo mentalmente, prever cenários, se preparar para possíveis problemas. Isso parece responsabilidade, mas muitas vezes é apenas medo disfarçado de prudência. Carregar o dia antes mesmo de vivê-lo é um peso que Deus nunca pediu que você suportasse. Quando você tenta controlar cada resultado, cada resposta, cada reação, algo dentro de você se tensiona. A mente não descansa, o coração se fecha, a fé se torna apenas um conceito distante. Entregar o controle não significa abandonar responsabilidades, significa reconhecer limites. Significa dizer com honestidade que você não precisa ser Deus para que o dia funcione. Deus trabalha melhor quando você para de lutar contra o fluxo da confiança. Ele não invade, ele convida, ele não força, ele espera. A entrega verdadeira acontece quando você aceita que não tem todas as respostas e, mesmo assim, escolhe caminhar. Não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe quem está conduzindo. Esse tipo de entrega não gera passividade, gera descanso interior. Muitos conflitos emocionais persistem porque nunca foram colocados diante de Deus com sinceridade. São administrados, racionalizados, abafados, mas não entregues. E aquilo que não é entregue continua cobrando energia. Quando você começa o dia permitindo que Deus receba suas preocupações, suas decisões pendentes, suas inseguranças, algo se rearranja dentro de você. O peso não desaparece magicamente, mas deixa de ser carregado sozinho. Entregar o dia a Deus é um ato consciente. É escolher não reagir automaticamente. É decidir não responder tudo no impulso. É permitir que a presença de Deus estabeleça o ritmo antes que o mundo imponha o dele. Essa entrega cria espaço para a sensibilidade espiritual. Você começa a perceber quando deve falar e quando deve silenciar, quando deve avançar e quando deve esperar, quando deve agir e quando deve apenas confiar. Existe liberdade quando você para de tentar controlar o que não está nas suas mãos. E essa liberdade não vem da ausência de desafios, mas da certeza de que você não está sozinho neles. Deus não prometeu um dia sem pressões, mas prometeu paz no meio delas. Essa paz não vem de respostas prontas, vem da presença constante. Talvez hoje o que você mais precise não seja de uma nova estratégia, mas de um novo posicionamento interior. Menos resistência, mais confiança. Menos controle, mais entrega. Porque quando você coloca o dia nas mãos de Deus, antes que ele comece, as decisões continuam existindo, mas o peso delas muda.
E você descobre que caminhar com Deus não elimina a responsabilidade, mas transforma completamente a forma de carregá-la. Uma oração de alinhamento antes de qualquer decisão. Agora é o momento de parar tudo por dentro. Não para pensar mais, não para analisar melhor, mas para se posicionar diante de Deus com honestidade. Esta não é uma oração longa nem complicada, é uma oração real, feita por alguém que reconhece que precisa de direção antes de agir. Onde você está agora, permita que essas palavras encontrem espaço no seu coração. Deus, antes de qualquer decisão hoje, eu reconheço que preciso de Ti. Reconheço que minha mente se cansa, que meu coração se confunde e que muitas vezes eu tento conduzir a vida sozinho. Hoje eu não quero começar do mesmo jeito. Eu não quero decidir movido pelo medo, pela pressa ou pela pressão. Eu escolho começar este dia ouvindo a Tua voz. Eu coloco diante de Ti tudo o que ainda não sei resolver. As decisões que me preocupam. As conversas que me deixam ansioso, os caminhos que parecem incertos. Eu entrego minhas escolhas profissionais, meus relacionamentos, minhas finanças e minha vida interior. Nada fica fora. Eu não escondo o que me pesa, porque sei que Tu não rejeitas um coração sincero. Alinha meus pensamentos com a Tua verdade. Onde existe confusão, traz clareza. Onde existe ansiedade, estabelece paz. Onde existe medo, fortalece minha fé. Eu não quero apenas fazer escolhas certas. Eu quero escolher com o coração certo. Ensina-me a perceber quando algo vem de Ti e quando nasce apenas da minha insegurança. Hoje, eu renuncio ao controle que me cansa. Renuncio à necessidade de prever tudo. Renuncio à urgência que rouba minha sensibilidade espiritual. Eu declaro que confio mais na Tua direção do que no meu próprio entendimento. Mesmo quando o caminho não estiver totalmente claro, eu escolho dar o próximo passo contigo. Jesus, governa este dia. Governa minhas palavras, minhas reações, minhas decisões silenciosas e aquelas que ninguém vê. Que a Tua paz seja o filtro das minhas escolhas. Que a Tua sabedoria conduza minhas respostas. Que a Tua presença seja mais forte do que qualquer pressão externa. Eu recebo descanso para a alma agora, não porque tudo está resolvido, mas porque sei em quem confio. Começo este dia alinhado contigo, consciente de que não caminho sozinho, que cada decisão reflita a mente de Cristo em mim. Amém. Caminhando no dia com leveza e direção, agora o dia pode começar. Não porque todos os problemas desapareceram, não porque todas as decisões já estão resolvidas, mas porque algo essencial foi ajustado dentro de você. Quando o interior está alinhado, o exterior encontra equilíbrio. Você não sai daqui carregando garantias, sai carregando direção. E isso muda tudo. As escolhas que você fará hoje talvez continuem exigindo coragem, mas não precisarão ser feitas no desespero. As conversas difíceis não desaparecerão, mas você não entrará nelas sozinho. Os desafios continuarão reais, porém não terão mais o poder de desorganizar seu interior. Existe uma diferença profunda entre viver um dia tentando sobreviver e viver um dia sendo conduzido. Ao longo das próximas horas, você vai perceber pequenos sinais desse alinhamento. Uma resposta que antes seria impulsiva, agora vem com calma. Uma decisão que antes seria apressada agora é filtrada pela paz. Um não que antes causaria culpa, agora traz alívio. Um sim que antes causaria medo, agora vem acompanhado de confiança. Isso não é acaso, é fruto de ter escolhido ouvir a voz certa antes de agir. Caminhar com Deus não significa ausência de tensão, significa presença de sentido. Você não precisa entender tudo para confiar, não precisa ver todo o caminho para dar o próximo passo. A luz continua sendo para os pés, um passo de cada vez. E isso é suficiente para hoje. Leve essa consciência com você. Nem toda pressão exige resposta imediata.
Nem toda oportunidade exige aceitação. Nem todo conflito exige reação. Quando a mente de Cristo governa, você aprende a discernir o tempo certo, a palavra certa, a decisão certa. E mesmo quando errar, porque somos humanos, você saberá onde voltar para se realinhar. Que suas escolhas hoje sejam mais leves, não porque serão fáceis, mas porque não serão carregadas sozinhas. Que sua mente permaneça firme, seu coração sensível e sua fé ativa. O dia está diante de você. Caminhe nele com confiança, sabendo que Deus já foi à sua frente. Um envio silencioso para viver o que foi alinhado. Não leve este momento como algo isolado. Leve como um ponto de retorno ao longo do dia. Quando a pressão aumentar, quando a mente acelerar, quando surgir a necessidade de decidir rápido demais, lembre-se do lugar onde você começou hoje. Lembre-se de que você não precisa perder a paz para ser produtivo, nem abrir mão da fé para ser responsável. Você não está sendo enviado para um dia perfeito, mas para um dia consciente. Consciente de que Deus não fala apenas em momentos devocionais, Ele fala no meio da rotina. Consciente de que cada decisão é uma oportunidade de praticar dependência. Consciente de que a presença de Deus não termina quando a oração termina, ela continua guiando quem escolhe permanecer atento. Se em algum momento você sentir que se desalinhou, não se condene, apenas volte. Volte para o silêncio interior. Volte para a verdade. Volte para a confiança. Não comece o dia sem ouvir estes versículos bíblicos poderosos. Antes mesmo de você abrir os olhos por completo, algo já começou a disputar o controle do seu dia. Não é exagero, é realidade. Pensamentos acelerados, preocupações antigas, decisões pendentes, pressões que nem sempre vêm de fora, mas de dentro. O dia ainda nem começou e o coração já está cansado. É nesse ponto exato que muita gente levanta da cama no modo automático. Reage sem perceber e decide sem consultar a fonte certa. E quase nunca para se perguntar quem está de fato guiando cada escolha que será feita nas próximas horas. Existe um momento silencioso, frágil e poderoso logo no início do dia. Um momento em que a alma ainda não foi contaminada pelo barulho, pelas exigências, pelas cobranças. É ali que as decisões mais importantes começam a ser formadas, mesmo que você não perceba. Não estou falando apenas de grandes escolhas, mas da forma como você vai responder, reagir, pensar e sentir. Tudo isso nasce antes das ações. Nasce na mente e no coração. E quando esse lugar não está alinhado com Deus, o dia segue um caminho torto, mesmo quando as intenções parecem boas. Muita gente não erra por falta de fé. Erra por excesso de ruído interior. Erra porque decide cansado, reage ferido, escolhe pressionado. E o problema não é a decisão em si, mas a fonte de onde ela veio. Quando a palavra de Deus não é ouvida logo no início, outras vozes assumem o comando. O medo fala alto, a ansiedade se impõe. O passado tenta dirigir o presente. E aos poucos, sem perceber, você começa a viver um dia inteiro tomando decisões que não refletem quem você é em Cristo, mas quem você está tentando sobreviver sendo. Esse vídeo existe porque Deus se importa com o jeito que você começa o dia, não apenas com o que você faz, mas com o que governa o seu interior. Ele sabe que uma mente desalinhada gera escolhas desalinhadas. Um coração confuso produz caminhos confusos. Por isso, antes de qualquer agenda, tarefa ou conversa difícil, existe um convite divino para você parar, ouvir e permitir que a verdade organize o que está desorganizado dentro de você. Talvez você esteja diante de decisões importantes. Talvez esteja lidando com conflitos que ninguém vê. Talvez esteja apenas cansado de errar, mesmo querendo acertar. Seja qual for o seu cenário, existe uma direção que não muda, uma voz que não confunde, uma palavra que não falha.
E ela precisa ser a primeira coisa que você ouve, não a última alternativa quando tudo já deu errado. Hoje não é sobre promessas fáceis ou frases bonitas. É sobre alinhamento. É sobre escolher quem vai conduzir seus pensamentos antes que eles conduzam você. É sobre permitir que Deus organize seu interior para que suas decisões externas reflitam a mente de Cristo. Se você permanecer aqui, não será apenas para ouvir versículos, mas para deixar que eles redefinam o rumo do seu dia, das suas escolhas e da sua vida interior. O custo invisível das decisões desalinhadas. Existe um preço que quase ninguém percebe quando começa o dia sem alinhar o coração com Deus. Não é imediato, não faz barulho, não aparece como um erro evidente. Ele se manifesta aos poucos, nas pequenas escolhas, nas reações impulsivas, nas palavras ditas sem filtro, nas decisões tomadas mais para aliviar a pressão do que para obedecer à verdade. Esse custo é invisível, mas profundamente real. Ele vai se acumulando até que, no fim do dia, a alma está pesada e a sensação é de ter vivido muito, mas avançado pouco. Muitas decisões que machucam não nascem da rebeldia, mas do cansaço. Cansaço emocional, mental e espiritual. Quando a oração é deixada para depois, o coração assume o comando no modo sobrevivência. E um coração cansado não discerne bem. Ele escolhe o que parece mais rápido, mais confortável ou menos doloroso no momento, mesmo que isso custe paz mais tarde. É assim que pessoas boas se afastam do propósito sem perceber. Não por falta de fé, mas por excesso de decisões não processadas na presença de Deus. Quando você começa o dia sem ouvir a voz certa, outras vozes ocupam o espaço. A ansiedade começa a ditar o ritmo, o medo passa a influenciar escolhas profissionais, a insegurança interfere nos relacionamentos, a necessidade de controle afeta decisões financeiras e tudo isso acontece de forma silenciosa. Você continua funcionando, produzindo, resolvendo coisas. Por fora parece normal, por dentro algo vai se desalinhando. E quanto mais esse desalinhamento cresce, mais difícil fica perceber onde tudo começou a sair do lugar. Existe um perigo real em viver reagindo. Reagir às mensagens, às demandas, às pressões, às expectativas dos outros. Quando a vida se torna apenas uma sequência de respostas, você deixa de viver por convicção. E decisões sem convicção espiritual sempre cobram um preço emocional alto. Elas drenam energia, roubam clareza e enfraquecem a sensibilidade espiritual. Aos poucos, a fé vai sendo empurrada para os intervalos do dia, quando, na verdade, ela deveria ser o fundamento de tudo. Deus nunca planejou que você tomasse decisões importantes carregando sozinho o peso da vida. Ele sabe que escolhas moldam destinos. Sabe que um simples sim ou não pode abrir ou fechar caminhos. Por isso, Ele nos chama para um lugar de alinhamento antes da ação. Não para nos paralisar, mas para nos conduzir. Não para nos confundir, mas para nos dar clareza. Ignorar esse princípio não traz punição imediata, mas traz desgaste contínuo. Talvez você reconheça esse padrão. Dias em que nada dá errado de forma explícita, mas tudo parece pesado. Conversas que poderiam ser leves se tornam tensas. Decisões simples se tornam difíceis. A mente não descansa, mesmo quando o corpo para. Isso não é falta de capacidade, é falta de alinhamento. Quando o interior não está organizado pela palavra, o exterior reflete essa desordem. Este é o ponto em que Deus nos chama à consciência, não para gerar culpa, mas para oferecer direção. Ele quer ensinar você a decidir a partir da paz, não da pressão. A partir da fé, não do medo. A partir da verdade, não da urgência. E isso começa quando você entende que ouvir a palavra no início do dia não é um ritual religioso.
É uma estratégia espiritual para viver com clareza, leveza e propósito. A palavra como direção viva, não como frase de efeito. Existe uma diferença profunda entre conhecer um versículo e permitir que ele governe suas decisões. Muita gente carrega textos bíblicos na memória, mas poucos deixam que a palavra funcione como direção viva. Quando a Escritura se torna apenas uma frase de conforto, ela perde sua função mais poderosa, que é orientar escolhas reais em momentos reais. Deus nunca nos deu sua palavra apenas para inspirar sentimentos, mas para iluminar caminhos concretos. Quando a Bíblia declara que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho, ela está revelando algo extremamente prático. A lâmpada não ilumina quilômetros à frente, ela clareia o próximo passo. Isso significa que Deus não promete mostrar todo o futuro, mas se compromete a guiar cada decisão imediata quando você decide andar com Ele. O problema é que muitos querem luz para o caminho inteiro, mas não param para ouvir a direção para o passo de hoje. A luz para o caminho fala de visão, propósito, direção de longo prazo. Já a lâmpada para os pés fala de escolhas simples, diárias, quase invisíveis. Como responder a uma mensagem difícil? Como lidar com uma proposta que parece boa, mas rouba a paz? Como agir em um relacionamento que exige maturidade emocional? A palavra entra exatamente nesses detalhes. Ela não grita, não pressiona, não confunde. Ela esclarece. Quando você começa o dia ouvindo a palavra, algo muda dentro de você. A mente desacelera, o coração encontra um ponto de referência. As decisões deixam de ser tomadas apenas com base na emoção do momento e passam a ser filtradas pela verdade. Você começa a perceber quando algo não se encaixa com aquilo que Deus está construindo em você. Não é culpa, é discernimento. Não é medo, é clareza. A palavra de Deus não funciona como um empurrão emocional, mas como um alinhamento interior. Ela organiza prioridades, ajusta intenções e revela motivações escondidas. Muitas vezes, o que parece uma boa oportunidade perde força quando é exposto à luz da verdade. E outras vezes, aquilo que parecia pequeno se revela essencial para o propósito de Deus. Esse é o poder de permitir que a Escritura seja bússola, não um enfeite espiritual. Ignorar esse princípio leva a decisões baseadas apenas na lógica humana. E a lógica, quando desconectada da verdade eterna, se torna limitada. Ela calcula ganhos imediatos, mas não discerne consequências espirituais. A palavra, por outro lado, enxerga além do agora. Ela protege você de caminhos que parecem certos, mas terminam em desgaste, frustração e perda de paz. Quando Deus ilumina seus pés, Ele está dizendo que quer caminhar com você no cotidiano, não apenas nos grandes momentos, mas nos detalhes, no tom de voz que você escolhe, na reação que você controla, na decisão que você adia porque ainda não há paz, ou naquela que você assume porque sabe que é a coisa certa, mesmo sendo difícil. Esse tipo de direção não vem da pressa, vem da escuta. Ouvir a palavra logo no início do dia não é um hábito religioso, é um posicionamento espiritual. É dizer conscientemente que você não confia apenas no seu entendimento, que você precisa de luz, que você valoriza mais a direção de Deus do que a própria pressa. Quando esse alinhamento acontece, o dia pode até ser intenso, mas não será confuso. Pode até ser desafiador, mas não será desordenado, onde as decisões realmente nascem dentro de você. Antes de qualquer escolha se tornar uma ação, ela já foi decidida internamente. As decisões não começam no comportamento, começam no coração. É ali, em um espaço silencioso e muitas vezes ignorado, que pensamentos ganham força, emoções criam direção e intenções se formam. Por isso, mudar apenas o que você faz raramente resolve.
O que transforma de verdade é permitir que Deus alcance o lugar onde você decide antes de agir. Muita gente acredita que erra porque não sabe o que é certo. Na maioria das vezes, isso não é verdade. O problema não é falta de informação, é excesso de ruído interior. Emoções não tratadas, frustrações acumuladas, feridas antigas e medos silenciosos influenciam escolhas sem pedir permissão. E quando esse ambiente interno não é visitado pela presença de Deus, ele passa a funcionar no modo automático. Decide para se proteger, não para obedecer. O coração humano tem uma capacidade impressionante de justificar decisões que aliviam a dor momentânea, mesmo quando elas comprometem a paz a longo prazo. É assim que relacionamentos são mantidos por medo da solidão. Que escolhas profissionais são feitas apenas por necessidade financeira, ignorando limites emocionais e espirituais. Que reações impulsivas são defendidas como sinceridade, quando na verdade são reflexo de um coração sobrecarregado. Deus não trabalha apenas com o que você faz, Ele trabalha com quem você está se tornando. Por isso, Ele toca o interior antes de direcionar o exterior. A palavra entra nesse espaço interno não para condenar, mas para revelar. Ela mostra o que está desalinhado, não para acusar, mas para curar. E esse processo exige silêncio, exige pausa, exige disposição para ouvir o que Deus está dizendo sobre aquilo que você sente, e não apenas sobre o que você faz. Quando você começa o dia sem esse encontro interior, as decisões vão sendo tomadas no piloto automático emocional. Você reage conforme o humor, conforme a pressão, conforme o nível de cansaço. Mas quando você permite que Deus fale primeiro, algo muda. O coração desacelera, a ansiedade perde espaço, a clareza começa a surgir. Você passa a perceber quando uma decisão nasce da fé e quando ela nasce do medo. Esse discernimento não é místico, é profundamente prático. Ele se manifesta na capacidade de dizer não sem culpa, de esperar sem ansiedade, de agir sem impulsividade. E tudo isso nasce de um interior que foi visitado pela verdade logo no início do dia. Não é força de vontade, é alinhamento espiritual. Deus deseja acessar esse lugar onde você decide, porque Ele sabe que decisões saudáveis nascem de um coração cuidado. Ele não quer apenas orientar suas ações, Ele quer curar suas motivações. E quando o interior está alinhado, o exterior flui com mais leveza. As escolhas não deixam de ser difíceis, mas passam a ser feitas com paz. Não deixam de exigir coragem, mas não roubam a esperança. Talvez hoje você precise menos de respostas e mais de silêncio diante de Deus. Menos pressa para decidir e mais espaço para ouvir. Porque é nesse lugar íntimo, invisível aos outros, que Deus forma a mente de Cristo em você. E quando essa mente governa o coração, as decisões deixam de ser um peso e passam a ser um caminho. Decidir como Cristo no meio da vida real. Chega um momento em que ouvir, refletir e compreender precisa se transformar em prática. Fé que não alcança o cotidiano se torna apenas discurso bonito. Deus não quer apenas falar com você no silêncio da oração, Ele quer caminhar com você no barulho das decisões reais. No trabalho, nos relacionamentos, nas escolhas financeiras, nas batalhas internas que ninguém vê. É exatamente aí que a mente de Cristo precisa governar. Decidir como Cristo não significa ter todas as respostas, mas aprender a fazer perguntas certas antes de agir. A maioria das escolhas erradas não acontece porque a pessoa queria errar, mas porque decidiu rápido demais, pressionada demais, desconectada demais. Quando você aprende a pausar internamente, mesmo que por alguns segundos, você cria espaço para a verdade se manifestar. E esse espaço muda tudo. Uma decisão alinhada com Cristo sempre produz paz antes mesmo de produzir resultados. Não ausência de medo,
mas presença de direção. Se algo parece bom, lucrativo, conveniente, mas rouba sua paz interior, isso não é detalhe, é sinal. A paz funciona como um termômetro espiritual. Ela não elimina desafios, mas confirma quando você está no caminho certo. Ignorá-la é como desligar um alerta que Deus colocou dentro de você. Outra marca de decisões alinhadas com Cristo é a origem delas. Quando uma escolha nasce do medo, ela carrega urgência, ansiedade e pressão. Quando nasce da fé, ela pode até ser desafiadora, mas vem acompanhada de clareza e firmeza interior. A fé não grita, ela sustenta. O medo sempre exige pressa. A fé permite esperar. Aprender a identificar essa diferença muda completamente a forma como você vive. Há decisões que parecem certas fora do ambiente da oração, mas perdem força quando você se coloca diante de Deus. Isso acontece porque a presença revela motivações. Às vezes, você percebe que não está escolhendo por convicção, mas por carência. Não por propósito, mas por comparação. Não por direção, mas por exaustão. Quando isso fica claro, Deus não condena, Ele redireciona. Decidir como Cristo também envolve coragem para dizer não. Não para o que fere seus valores, não para o que compromete sua saúde emocional. Não para o que parece oportunidade, mas te afasta do que Deus está construindo em você. Esse tipo de não fecha portas, ele protege destinos. Da mesma forma, existem sims que exigem fé, porque não são confortáveis, mas são corretos. E quando você diz sim a Deus, mesmo com medo, Ele sustenta o caminho. Essa prática não transforma apenas grandes decisões, ela muda o clima do dia. Conversas se tornam mais sábias, reações se tornam mais maduras, escolhas financeiras se tornam mais conscientes, relacionamentos passam a ser guiados por verdade e não por necessidade. Tudo isso porque você decidiu não caminhar sozinho, mas permitir que Cristo filtre cada passo. Viver assim não é sobre perfeição, é sobre dependência diária. É acordar sabendo que você não confia apenas no seu entendimento. É carregar a consciência de que cada escolha é uma oportunidade de refletir quem governa seu interior. Quando essa mentalidade se estabelece, a fé deixa de ser um momento isolado e se torna um estilo de vida. A permissão para entregar o controle antes que o dia te engula. Existe um ponto delicado na jornada espiritual em que Deus não pede mais esforço, Ele pede entrega. Depois de refletir, discernir e compreender, chega o momento de soltar o controle. Não como sinal de fraqueza, mas como expressão de confiança. Muitos começam o dia tentando organizar tudo mentalmente, prever cenários, se preparar para possíveis problemas. Isso parece responsabilidade, mas muitas vezes é apenas medo disfarçado de prudência. Carregar o dia antes mesmo de vivê-lo é um peso que Deus nunca pediu que você suportasse. Quando você tenta controlar cada resultado, cada resposta, cada reação, algo dentro de você se tensiona. A mente não descansa, o coração se fecha, a fé se torna apenas um conceito distante. Entregar o controle não significa abandonar responsabilidades, significa reconhecer limites. Significa dizer com honestidade que você não precisa ser Deus para que o dia funcione. Deus trabalha melhor quando você para de lutar contra o fluxo da confiança. Ele não invade, Ele convida, Ele não força, Ele espera. A entrega verdadeira acontece quando você aceita que não tem todas as respostas e, mesmo assim, escolhe caminhar. Não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe quem está conduzindo. Esse tipo de entrega não gera passividade, gera descanso interior. Muitos conflitos emocionais persistem porque nunca foram colocados diante de Deus com sinceridade.
São administrados, racionalizados, abafados, mas não entregues. E aquilo que não é entregue continua cobrando energia. Quando você começa o dia permitindo que Deus receba suas preocupações, suas decisões pendentes, suas inseguranças, algo se rearranja dentro de você. O peso não desaparece magicamente, mas deixa de ser carregado sozinho. Entregar o dia a Deus é um ato consciente. É escolher não reagir automaticamente. É decidir não responder tudo no impulso. É permitir que a presença de Deus estabeleça o ritmo antes que o mundo imponha o dele. Essa entrega cria espaço para a sensibilidade espiritual. Você começa a perceber quando deve falar e quando deve silenciar, quando deve avançar e quando deve esperar, quando deve agir e quando deve apenas confiar. Existe liberdade quando você para de tentar controlar o que não está nas suas mãos. E essa liberdade não vem da ausência de desafios, mas da certeza de que você não está sozinho neles. Deus não prometeu um dia sem pressões, mas prometeu paz no meio delas. Essa paz não vem de respostas prontas, vem da presença constante. Talvez hoje o que você mais precise não seja de uma nova estratégia, mas de um novo posicionamento interior. Menos resistência, mais confiança. Menos controle, mais entrega. Porque quando você coloca o dia nas mãos de Deus, antes que ele comece, as decisões continuam existindo, mas o peso delas muda. E você descobre que caminhar com Deus não elimina a responsabilidade, mas transforma completamente a forma de carregá-la. Uma oração de alinhamento antes de qualquer decisão. Agora é o momento de parar tudo por dentro. Não para pensar mais, não para analisar melhor, mas para se posicionar diante de Deus com honestidade. Esta não é uma oração longa nem complicada, é uma oração real, feita por alguém que reconhece que precisa de direção antes de agir. Onde você está agora, permita que essas palavras encontrem espaço no seu coração. Deus, antes de qualquer decisão hoje, eu reconheço que preciso de Ti. Reconheço que minha mente se cansa, que meu coração se confunde e que muitas vezes eu tento conduzir a vida sozinho. Hoje eu não quero começar do mesmo jeito. Eu não quero decidir movido pelo medo, pela pressa ou pela pressão. Eu escolho começar este dia ouvindo a Tua voz. Eu coloco diante de Ti tudo o que ainda não sei resolver. As decisões que me preocupam, as conversas que me deixam ansioso, os caminhos que parecem incertos. Eu entrego minhas escolhas profissionais, meus relacionamentos, minhas finanças e minha vida interior. Nada fica fora. Eu não escondo o que me pesa, porque sei que Tu não rejeitas um coração sincero. Alinha meus pensamentos com a Tua verdade. Onde existe confusão, traz clareza. Onde existe ansiedade, estabelece paz. Onde existe medo, fortalece minha fé. Eu não quero apenas fazer escolhas certas. Eu quero escolher com o coração certo. Ensina-me a perceber quando algo vem de Ti e quando nasce apenas da minha insegurança. Hoje, eu renuncio ao controle que me cansa. Renuncio à necessidade de prever tudo. Renuncio à urgência que rouba minha sensibilidade espiritual. Eu declaro que confio mais na Tua direção do que no meu próprio entendimento. Mesmo quando o caminho não estiver totalmente claro, eu escolho dar o próximo passo contigo. Jesus, governa este dia. Governa minhas palavras, minhas reações, minhas decisões silenciosas e aquelas que ninguém vê. Que a Tua paz seja o filtro das minhas escolhas. Que a Tua sabedoria conduza minhas respostas. Que a Tua presença seja mais forte do que qualquer pressão externa. Eu recebo descanso para a alma agora, não porque tudo está resolvido, mas porque sei em quem confio. Começo este dia alinhado contigo, consciente de que não caminho sozinho, que cada decisão reflita a mente de Cristo em mim. Amém. Caminhando no dia com leveza e direção.
Agora o dia pode começar. Não porque todos os problemas desapareceram, não porque todas as decisões já estão resolvidas, mas porque algo essencial foi ajustado dentro de você. Quando o interior está alinhado, o exterior encontra equilíbrio. Você não sai daqui carregando garantias, sai carregando direção. E isso muda tudo. As escolhas que você fará hoje talvez continuem exigindo coragem, mas não precisarão ser feitas no desespero. As conversas difíceis não desaparecerão, mas você não entrará nelas sozinho. Os desafios continuarão reais, porém não terão mais o poder de desorganizar seu interior. Existe uma diferença profunda entre viver um dia tentando sobreviver e viver um dia sendo conduzido. Ao longo das próximas horas, você vai perceber pequenos sinais desse alinhamento. Uma resposta que antes seria impulsiva, agora vem com calma. Uma decisão que antes seria apressada agora é filtrada pela paz. Um não que antes causaria culpa, agora traz alívio. Um sim que antes causaria medo, agora vem acompanhado de confiança. Isso não é acaso, é fruto de ter escolhido ouvir a voz certa antes de agir. Caminhar com Deus não significa ausência de tensão, significa presença de sentido. Você não precisa entender tudo para confiar, não precisa ver todo o caminho para dar o próximo passo. A luz continua sendo para os pés, um passo de cada vez. E isso é suficiente para hoje. Leve essa consciência com você. Nem toda pressão exige resposta imediata. Nem toda oportunidade exige aceitação. Nem todo conflito exige reação. Quando a mente de Cristo governa, você aprende a discernir o tempo certo, a palavra certa, a decisão certa. E mesmo quando errar, porque somos humanos, você saberá onde voltar para se realinhar. Que suas escolhas hoje sejam mais leves, não porque serão fáceis, mas porque não serão carregadas sozinhas. Que sua mente permaneça firme, seu coração sensível e sua fé ativa. O dia está diante de você. Caminhe nele com confiança, sabendo que Deus já foi à sua frente. Um envio silencioso para viver o que foi alinhado. Não leve este momento como algo isolado. Leve como um ponto de retorno ao longo do dia. Quando a pressão aumentar, quando a mente acelerar, quando surgir a necessidade de decidir rápido demais, lembre-se do lugar onde você começou hoje. Lembre-se de que você não precisa perder a paz para ser produtivo, nem abrir mão da fé para ser responsável. Você não está sendo enviado para um dia perfeito, mas para um dia consciente. Consciente de que Deus não fala apenas em momentos devocionais, Ele fala no meio da rotina. Consciente de que cada decisão é uma oportunidade de praticar dependência. Consciente de que a presença de Deus não termina quando a oração termina, ela continua guiando quem escolhe permanecer atento. Se em algum momento você sentir que se desalinhou, não se condene. Apenas volte. Volte para o silêncio interior. Volte para a verdade. Volte para a confiança. Deus não se afasta quando você erra. Ele espera quando você retorna. E sempre há graça suficiente para realinhar o coração no meio do caminho. Que você viva este dia com sensibilidade espiritual, clareza interior e coragem tranquila. Que suas escolhas revelem quem governa sua mente. E que, ao final do dia, você perceba que não viveu apenas resolvendo coisas, mas caminhando com Deus em cada uma delas. Deus não se afasta quando você erra. Ele espera quando você retorna. E sempre há graça suficiente para realinhar o coração no meio do caminho. Que você viva este dia com sensibilidade espiritual, clareza interior e coragem tranquila. Que suas escolhas revelem quem governa sua mente. E que, ao final do dia, você perceba que não viveu apenas resolvendo coisas, mas caminhando com Deus em cada uma delas.